discernimento, eu saí da igreja, abandonei os caminhos, comecei numa igreja protestante, mas quando a gente conhece o amor de Maria, a gente não consegue procurar outro lugar. Sempre faz falta. E o dia que eu resolvi que eu não ia mais tocar na igreja, que eu não ia mais servir, foi numa outra igreja, eu fui tocar no domingo, não falei nada pra ninguém, resolvi que dali pra frente eu não ia continuar mais. E a hora que eu estava saindo, uma mulher que estava visitando a igreja me chamou. E ela falou assim: irmão, Deus está te mandando para o mundo. Você vai. Só que lá fora no mundo, você vai chorar. Porque você vai ver que as pessoas não gostam daquilo que você faz, daquilo que você é. Elas gostam de ver você tocando, porque elas estão de cara cheia, porque elas estão dançando, porque elas estão brincando. Não por você. E Jesus vai te trazer. Ele vai te trazer de volta. E ele vai te usar na música e na palavra. Talvez eu não tivesse na hora entendido muito, mas sempre ficou isso na minha cabeça. E hoje, aqui, é que vem se cumprir isso. Por isso, essa leitura. Porque Jesus, ele busca realmente as suas ovelhas. Então, durante todo esse tempo eu vinha passando por dificuldades, aquelas felicidades que a gente tem que encontrar no mundo, mas não supra aquilo que a gente está procurando. Quem está vivendo, quem vive isso aí sabe, se você está aqui hoje, está procurando algo melhor para você. E às vezes eu não acreditava. E aí no ano passado eu tive a oportunidade de estar num local, num encontro, na cidade de Maringá, no Paraná. Passaram 90 mil jovens católicos em 2 dias. E sentado lá, na tarde do domingo, pouco antes de ir embora, eu vi aquele pessoal brincando, aquele pessoal dançando. E eu comecei a pensar: aqui dentro não tem droga, aqui dentro não tem bebida, aqui dentro tem o amor de Deus. E foi ali, cara, que eu senti Deus falando comigo. Mas não foi que ele desceu, não foi que chegou uma luz, não foi que acendeu um holofote, nada. Eu senti dentro do meu coração. E é o que talvez você sentiu hoje, e a gente fica confuso. Será que é Deus falando com a gente, ou será que é a cabeça da gente que está falando? A gente não consegue entender. E eu saí de lá numa felicidade tão grande, que eu falava pro pessoal: eu estou me sentindo mal de estar me sentindo tão bem. Eu não entendia. E eu vim no ônibus, vinha pensando. E bem nessa semana foi quando assaltaram aqui a igreja. E eu cheguei aqui na segunda-feira, eu trabalho com meu pai, ele falou assim: a gente precisa fazer um trabalho lá na igreja. E nós viemos aqui de manhã, eu falei: não quero nem dormir, eu quero ir lá. E aí eu cheguei aqui, cara, eu vim direto no Santíssimo. Eu parei ali na porta do Santíssimo, onde muitas vezes a gente entra na igreja e nem se dá conta que Cristo está ali dentro. E eu parei ali na porta, e eu fui bem sincero com ele. Eu falei assim: eu não estou entendendo nada, só continua. Eu estou aqui. E eu falo para você, na palavra em Ezequiel 34:11, ela diz assim: assim diz o Senhor, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Então Ele te procura a cada dia. Se você sentiu o desejo de estar aqui hoje, foi porque o Senhor te procurou. Quantas e quantas pessoas, a pessoa talvez que te trouxe no grupo pela primeira vez não está aqui hoje. Ela já não pertence mais aqui, ela já não participa mais aqui, talvez por outros motivos. E a gente deixa isso passando. E às vezes a gente está em casa e fala: pô, mas eu vou no grupo, não sei, cara, dá aquela preguiça, mas por que a preguiça? E depois que eu vim aqui no Santíssimo, eu já tinha recebido um convite para voltar a tocar aqui na igreja, com o pessoal da liturgia. No começo eu fiquei meio assim, não tocava mais, não tinha instrumento. Mas eu vim tocar, toquei no Prisma. Aí conheci o pessoal, o ministério foi se formando, as coisas foram acontecendo. E foi onde a minha vida ela começou a tomar mudanças. No começo eu falei assim: eu não vou entrar de cabeça de novo não, porque eu só me ferro, velho. Não é? Tem coisas que a gente vai fazer que a gente mergulha e quebra a cara. Aí você fala: não, cansei de ser trouxa, eu não vou entrar de cabeça. Não, eu vou só ajudar os caras. A hora que você vê, amigão, já foi. Porque é a hora que você se entrega a Deus. Então foi onde eu comecei a participar de novo. E aí eu sempre pensava, eu falava assim: puxa, eu preciso ir lá no Santíssimo. E aí eu vim aqui de novo e agradecia. E aí quando eu recebi o convite para vir aqui hoje, parece que Deus começou a mostrar umas coisas, cara.
e talvez não fizesse sentido para mim. Nessa igreja aqui, eu fui batizado. Nessa igreja aqui, eu fiz a primeira Eucaristia. Nessa igreja aqui, eu fiz o Crisma. Nessa igreja, eu conheci o amor de Deus. Nessa igreja, Deus me trouxe de volta. E nessa igreja, Ele me colocou aqui para que a profecia dele se cumprisse hoje. Porque na carta de Paulo aos Romanos, a palavra de Deus vai nos dizer: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não tem outra explicação. Todos esses sacramentos aconteceram aqui, então a obra do Senhor ela tinha que acontecer aqui. Por quê? Tudo que Deus faz é perfeito. Não existe falha. Por mais que a gente não compreenda, por mais que a gente não entenda esse chamado de Deus, Ele é perfeito. E é na hora que Deus quer. Muitas vezes a gente pede, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Ou a gente pede sem acreditar que a gente pode receber, ou não é o momento, não está na hora de Deus fazer aquilo. E uma frase que me marcou muito, que eu ouvi numa das primeiras, no retiro que eu fui, São João Bosco, ele dizia: quereis que o Senhor vos dê muitas graças, visitai muitas vezes o Santíssimo. Então por isso que eu estava falando, quantas e quantas vezes a gente chega na missa, né, e não passa ali no Santíssimo. Lá no Rebanhão, o Padre Cássio estava durante a missa, que ele comentou, né? A hora que ele passa com o Santíssimo, todo mundo chora. Quem já participou de retiro aqui sabe que é assim, né? A hora que o padre faz a consagração, ninguém chora. Não é o mesmo Cristo? Por que será que a gente não consegue entender? O Padre Johnny falava, há umas 3, 4 semanas atrás, na homilia: nós católicos não valorizamos o maior tesouro que nós temos na igreja, a Eucaristia. E para mim é difícil, cara, eu sou um cara divorciado. Se eu não viver a castidade, se eu não viver a santidade, eu não posso participar da Eucaristia. Eu fui casado na igreja, então eu não posso. Então, se para vocês já é difícil, imagina para mim. O que eu estou falando aqui, eu estou falando primeiro para mim, porque minha boca está mais perto do meu ouvido. Mas é a necessidade. E durante essa semana Deus ficava na minha orelha: confessa, 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 confessa. 4 anos e meio que eu não confessava. E a hora que eu estava sentado lá no banco, faltava acho que uma pessoa para confessar, o Kevin olhou para mim e falou assim: a gente vai ter uma missão lá no Zanaga, cara. Legal. Que dia? Ele falou: dia 13. Eu falei: que massa, quem é o pregador? Ele olhou de lado e falou: é você. Eu falei: não, eu não. Tem tanta gente que pode ir lá falar. Mas aí eu comecei a entender por quê. Porque é necessária essa entrega. A gente tem que fazer essa entrega. Às vezes a gente vem aqui, você sai de casa e você fala assim: nossa, se Deus não falar comigo hoje, eu não vou mais. E às vezes Ele está falando todo dia com você. Todo dia que você vem na Santa Missa, Ele fala com você. Todo dia que você vem no grupo de jovens, Ele fala com você. Todo dia que você ajoelha na sua casa e reza, Ele te escuta e Ele fala com você. Agora, o que eu tento entender é o porquê a gente ainda não se entregou a esse amor. A gente passa por tantas situações, como a gente está passando aqui hoje, tristes. E Deus, Ele supre tudo isso. O porquê a gente não consegue se entregar a isso? Eu falo primeiro por mim. Como é difícil se desligar do que está lá fora. Mas eu quero falar para vocês hoje, cara. O que eu senti a primeira vez, quando eu senti o amor de Deus, e quando Ele me pegou lá como ovelha perdida, cara, nenhum baseado que eu fumei nessa vida me deu essa loucura, cara. Nenhum porre, nenhum rolê, nenhum nada que eu fiz nessa vida me deu esse mesmo sentimento, que é sentir o Espírito Santo sobre a gente. Então é preciso isso, se entregar, procurar. O grupo está aqui, as pessoas estão aqui, vocês têm o servo, a Thelma, quantos e quantos anos aqui batalhando, caminhando junto com o grupo. O pessoal vem, ajuda, uns chegam, outros saem. Mas talvez isso falta, conhecer esse amor verdadeiro. Mas Jesus, Ele quer te dar isso, como Ele quer me dar. Mas se você não chegar ali para Ele e falar assim: me usa,
ele não pode fazer nada. Às vezes você fica assim, pô, mas se eu começar a ir lá, eu começar a participar mesmo, aí eu não vou dar rolê com meus camaradas, os caras vão me zoar, né, mano? Pô, mas eu não posso beber. Não pode. Deus não te proíbe de nada. É você que acaba abrindo mão. Porque você não se sente mais bem naquilo que você vivia antes. Até esses dias, Kevin estava falando, eu não lembro de qual pregador era, ele comentava que um rapaz perguntou para ele, quando eu estava no mundo, tudo dava certo. Eu não sentia dor. Nada estava errado. E agora eu estou aqui dentro da igreja, parece que nada vai para frente, tudo é difícil. E o cara respondeu para ele, quando você estava no mundo, você estava morto. E morto não sente dor. Morto trabalha? Não, não precisa trabalhar. Tem conta para pagar? Não tem conta para pagar. Não sente fome, não sente frio, não sente sede. E essa sede do Espírito é o que a gente precisa buscar. No livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de 9 a 10, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, por mim, por vocês, por cada um, para que quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, cai naquela que todo mundo sempre falou e todo mundo vai falar: não tem como viver em dois lugares ao mesmo tempo. Se você quer viver essa graça de Deus, que é gratuito, que Ele está te dando, que Ele está te oferecendo, independente daquilo que você fez, independente do que você viveu até agora, independente de onde você andou até hoje, Ele quer te dar essa graça. E Ele te espera. E Ele entregou o filho dele na cruz, cara. Se alguém é pai aqui, imagina você entregar o seu filho. Deus tem o mesmo sentimento. É algo realmente, como diz na música, sobrenatural que Deus sente pela gente. Então, o que eu mais queria mesmo pedir para vocês é buscar esse encontro com Deus. Não chegar aqui só para vir no grupo. Buscar compreender, pedir, clamar realmente que o Espírito venha sobre você. Que o Espírito possa descer sobre você, porque Deus, Ele sente saudade, cara. A cada grupo que talvez você não venha, Ele sente sua falta aqui dentro. Porque Ele sonhou com você. Você não veio para cá, para esse planeta, para ser mais um. Ele sonhou contigo. E Ele te quer aqui. Porque todas as coisas são dEle. E tudo que é de Deus, como eu já falei, é perfeito. Basta a gente se entregar. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, pode ficar. Não tem problema nenhum. Eu queria pedir que você pudesse lembrar do primeiro dia que você sentiu o amor de Deus na sua vida. Eu lembro que era lá embaixo, quando era a igreja antiga ainda. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas como eu falei, é uma graça tão grande, é um amor tão grande, que não tem explicação. Lembra desse dia, tenta lembrar quem estava com você. Quem estava do seu lado nesse dia? Muitas vezes nesse dia talvez você nem queria vir. Talvez hoje, antes de sair da sua casa, você olhou e falou assim: não tem por que eu ir lá, eu nunca sinto nada. E a palavra, ela está indo diretamente para você, ela está tocando o seu coração. E Deus está te chacoalhando, falando: filho, eu te busquei. Se entrega a esse amor. Eu convido você nesse momento, assim como te conduziu. E eu não sei porque o Senhor inquietava nossos corações, já tínhamos até outras músicas prontas para esse momento, mas o Senhor nesse momento quer falar através dessa canção com você.
E se talvez essa canção fez parte da tua vida, ou se você já ouviu essa canção, você agora vai se recordar, assim como foi proposto a cada um de nós, de um Deus que é Pai, de um Deus que espera ansiosamente por cada um de nós. Apenas ouça isso. Tanto esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. E nessa noite você fez isso. Me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração. Tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que eu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada aonde voltar, meu salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, depois que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente amor. E ao me beijar, me acolher num abraço de paz. Num abraço de paz. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 20, diz a palavra: fique este sabendo que a pessoa que reconduz um pecador no caminho errado salvará a si mesma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Deus pede para você hoje, faz esse compromisso com Ele, para a semana que vem. Busque uma pessoa, daquelas que vinham no grupo, talvez aquela que trouxe você. Eu não sei porquê, mas a semana inteira me passava isso. Aquela pessoa talvez que trouxe você, ela pode estar lá fora precisando, ela pode estar nas trevas, ela pode não estar enxergando mais esse caminho. E Deus pede para você, Ele te usa. Busque essas ovelhas. Assim como você conheceu, assim como você viveu esse amor, assim como você vem, tenta trazer mais um jovem na semana que vem. Amém? Convido você a ficar de pé. Essa pessoa que está no seu lado. E o Senhor, que é esse Deus que quer nos abraçar e quer nos dizer: e não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos,
te beijar, te acolher. Abraça assim você mesmo agora. Num abraço de paz.